Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Mudaram de ideia e acabaram de aceitar. Bragantino toma nova decisão sobre Léo Ortiz no Flamengo. Bahia e Grêmio surpreenderam geral e querem contratar Gabigol. 21,6 milhões de reais, Marcos Braz conseguiu. Flamengo está fechando mais um acordo no mercado. Tite treina Flamengo com quarteto mágico no meio-campo e variações de posições. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois do dia de folga da segunda-feira, o elenco do Flamengo retornou aos treinos nessa terça-feira. O Tite optou por dividir a equipe em dois grupos e estabeleceu treinos em 2 turnos, tanto pela manhã quanto à tarde. A primeira sessão de treinamentos teve início às 11h30, horário de Brasília, com o elenco completo. Visando a formação ideal para enfrentar o Orlando City, o Tite deve adotar uma estratégia diferente e começar o próximo amistoso com a possível equipe titular. Durante os treinamentos da semana, o técnico tem utilizado um meio-campo composto por Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, que tem alternado de posição, com o Gerson atuando como ponta-direita e segundo homem de meio de campo em algumas situações do treinamento. É relevante destacar que o treinador utilizou 2 formações diferentes no amistoso contra o Philadelphia Union dos Estados Unidos no domingo, onde o Mengão venceu por 2-0 com gols de Pedro e Cebolinha. Enquanto a equipe do Tite realiza seu último amistoso nos Estados Unidos, o Flamengo mantém um time alternativo no Campeonato Carioca. Neste sábado, dia 27 de janeiro, o mais querido vai enfrentar a Portuguesa pela 3ª rodada do estadual. O jogo vai ocorrer na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, às 18h10, horário de Brasília, e o retorno da delegação ao Brasil está programado para o dia 30 de janeiro. No período da manhã, o elenco ainda vai realizar treinamentos e, em seguida, segue diretamente para Belém do Pará, onde vai enfrentar o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Adidas queima a largada e revela a foto da nova camisa do Flamengo. A nova camisa do Mengão será lançada oficialmente nesta sexta-feira, dia 26, às vésperas do jogo contra o Orlando City dos Estados Unidos. No entanto, a Adidas, patrocinadora de material esportivo do mais querido, queimou a largada e vazou a imagem do novo manto sagrado nas redes sociais. Dá só uma olhadinha aí na menina. E aí, você gostou? Coloca aí! O Flamengo colocou o zagueiro Domingos Duarte no radar depois da saída do Rodrigo Caio e, desse modo, iniciou as negociações com o Getafe da Espanha para ter o jogador e já definiu um valor a ser pago. Conforme informação do jornal AS da Espanha, o Flamengo intensificou as tratativas pelo Domingos Duarte e pretende pagar cerca de 10 milhões de reais na cotação atual para ter o zagueiro em 2024. O defensor, inclusive, se animou com a possibilidade de jogar no Brasil e topou vestir o manto sagrado. Agora, o Flamengo trata dos últimos detalhes com a equipe espanhola antes de oficializar o acordo. Vale destacar que o Mengão também continua de olho em Léo Ortiz e os dirigentes do Flamengo seguem conversando com a equipe paulista e pretendem enviar aí uma nova proposta mais robusta nesta semana. Manchete: Bahia e Grêmio surpreendem geral e querem contratar o Gabigol. Agora, mais especulações sobre o futuro do Gabigol vazaram no noticiário e ele entrou na mira de mais 2 times brasileiros. O Bahia, que conta com o aporte financeiro do Grupo City em sua SAF, e o Grêmio, que busca um substituto para o Luizito Soares, estariam interessados no camisa 10. O ex-jogador e hoje comentarista Alex, durante sua participação no programa Boleiragem do Sport TV, trouxe a informação de que o Bahia sonha muito com o Gabigol para reforçar o seu time. Já a informação do interesse do Grêmio foi trazido pelo jornalista Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.
Vale lembrar que ele e o treinador Renato Gaúcho já trabalharam juntos quando estavam no Flamengo. As duas equipes brasileiras estariam de olho no centroavante, em especial pelo fato de que ele tem contrato com o Mengão até o final desse ano e já no meio da temporada poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça do Flamengo. Apesar de muitas especulações e informações de bastidores sobre a possibilidade do Gabriel renovar com o Flamengo, isso ainda não foi confirmado. As partes ainda não chegaram a um acordo para essa permanência na Gávea. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu uma entrevista recente e afirmou que ainda não tem um acordo assinado para permanência e extensão de contrato com o Gabriel Barbosa. Ele deixou claro que a decisão final ainda não foi tomada internamente. Aspas, eu desconheço. Acho que se ele falou isso, ele tem que explicar com quem ele fez esse acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma a decisão no Flamengo, e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo. As negociações do Flamengo estão acontecendo, mas o presidente fez questão de deixar claro que não está nem perto de chegar a um denominador comum para que o acerto seja encaminhado e o negócio seja finalizado. Aspas, é óbvio que as conversas existem com todos os jogadores e todos os empresários. É um fato contínuo, mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba, nunca chegou nem perto disso. Houve conversas, mas vão evoluindo, podem aparecer propostas para um lado quanto para o outro, encerrou lá o presidente Rodolfo Landim. Manchete, 21,6 milhões, Marcos Braz conseguiu. Flamengo está fechando mais um acordo no mercado. A gestão vem trabalhando nos bastidores, justamente com a comissão técnica comandada pelo Tite, onde está negociando ou facilitando a saída de jogadores que estão fora dos planos por decorrer da temporada. Com isso, o Mateuzinho, que agora quer ser chamado de Matheus França, está tendo a sua saída negociada rumo ao Corinthians, já que depois do jogador sendo informado que seria a terceira opção para essa posição, optou em deixar a equipe para ter mais oportunidades. Mas esse não é o único jogador que optou em deixar a equipe para ganhar mais destaque e ter mais oportunidades. Isso porque, mesmo nos planos do Tite para a temporada, o Thiago Maia optou pela sua saída. O volante estava no radar do Corinthians para reforçar a equipe na temporada, mas o futuro não será em São Paulo, mas sim em Porto Alegre. Isso porque, após contato com o Eduardo Cudê, o jogador definiu o seu futuro. O técnico do Internacional entrou em contato com o jogador explicando o planejamento que tinha para ele na temporada. Com isso, conseguiu convencê-lo a trocar o Flamengo pela equipe colorada. Diante disso, faltava apenas o acordo com o Flamengo para que o jogador fosse anunciado em definitivo na equipe. Mas com a concorrência, as negociações acabaram travando. Entretanto, a definição acabou acontecendo. O Flamengo deve aceitar a venda em definitivo do Thiago Maia por 4 milhões de euros, cerca de 21,6 milhões de reais na cotação atual. A expectativa é que o acordo ocorra na próxima semana. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo agiu certo em vender o Thiago Maia? Coloca aí. O Flamengo está de olho no mercado de transferências e vem mapeando jogadores para reforçar a sua equipe para a temporada de 2024. E nos últimos dias colocou na mira o volante Al Musrati, de 27 anos, do Braga. O Mengão inicialmente tentava a contratação do jogador por empréstimo, mas de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o clube português não deve topar esse tipo de negócio. O presidente do Braga, Antônio Salvador, portanto, pretende negociar o Al Musrati pelo menos por 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Segundo a informação, a diretoria do Flamengo deve fazer uma oferta menor que esse valor. Vale destacar que o Braga não é contra o parcelamento do valor, o que pode ajudar demais o Flamengo nesse negócio. O técnico Tite tem aproveitado os dias de pré-temporada para conhecer melhor o elenco do Flamengo.
Desse modo, além dos medalhões, o comandante também está dando oportunidades a jovens atletas. Após a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Philadelphia Union dos Estados Unidos, no último domingo, o treinador fez questão de mencionar o espírito solidário de equipe. Dá só uma olhadinha no vídeo aí do homem. O que mais gratifica um trabalho de um técnico, sob a ótica do técnico, é de oportunizar todos para jogarem. Isso dá uma satisfação muito grande. É muito difícil tu organizar a equipe, tu ter a condição até de coordenação dela e colocar para jogar em jogo. Mais importante ainda é o aspecto solidário da equipe, quando tu tem atletas jovens que estão crescendo, tal qual um de vocês em algum momento foi, erra 3 movimentos, tu vai lá e dá a bola para ele, e depois, no movimento em que ele adquire confiança, ele faz aquilo ali, ó. Ele participa da ação criativa e os companheiros vão lá e abraçam. Essa imagem não tem preço. Quando se perde junto. Quando se ganha junto. E cada um de nós precisa um do outro. A gente compete para jogar, para ser titular. E a gente coopera enquanto equipe. Curtam agora a família de vocês. Fiquem longe do técnico um pouquinho para não ficar ouvindo, porque ele enche o saco. Mas ele enche o saco para o bem. Ele tem uma característica. Ele diz a sua verdade e lealdade para o bem. Agradeço a Deus pela saúde. Talvez isso tudo, saúde, para a gente desenvolver o nosso melhor. Fica aqui o reconhecimento ao pessoal da saúde toda. Só eu falei nessa. Curtam lá a família e esqueçam de mim um pouquinho, que eu vou estar buzinando no ouvido de vocês. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia generoso, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. É só apertar o botãozão inscrever-se, apertar o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. Manchete, mudaram de ideia e acabaram de aceitar. Bragantino toma nova decisão sobre Léo Ortiz, aprovado no Flamengo. Nessa terça-feira, o GE trouxe uma notícia espetacular sobre o Léo Ortiz. O Red Bull Bragantino já aceita diminuir a pedida para finalmente vender o jogador que deseja sim jogar no Flamengo. Diferentemente do que foi noticiado, o Mengão nunca desistiu do jogador e agora, com essa flexibilidade dos paulistas, o negócio vai voltar a todo vapor. Uma proposta tem boas chances de ser enviada ainda nesta semana. O Bragantino visa diminuir os valores para atender ao desejo do defensor, que tem muita gratidão pelo clube, mas acredita que essa transferência para o Rio de Janeiro vai ser o melhor para todos. O Braz espera uma autorização do presidente Rodolfo Landim para realizar a nova investida e a expectativa da diretoria do Flamengo é enviar uma nova proposta ao Bragantino até o dia 28 desse mês, um dia depois do mais querido enfrentar o Orlando City dos Estados Unidos pela FC Sirius. O Tite quer contar com o Ortiz de qualquer jeito, por entender que ele se encaixa perfeitamente no seu esquema de jogo. O time de Bragança Paulista já diminuiu de 12 para 10 milhões de euros, mas o mais querido quer fechar em um valor um pouco mais baixo do que isso. Em entrevista nos últimos dias, o treinador do clube paulista, o Pedro Caixinha, já tinha falado sobre o assunto e disse que não há como controlar situações de mercado. Aspas, essas questões do mercado, já falei sobre isso no passado, nós não podemos controlar.
nós podemos definir o que são algumas regras internas. Isso nós podemos. Não é uma coisa que me diz respeito como treinador. Obviamente, acompanhando tudo muito perto. Acompanhamos todo o processo na primeira semana. Não treinou com a equipe e, por isso, ele não estava em condições de ter mais tempo de jogo, afirmou lá o Pedro Caixinha. E para que manter um jogador que não está feliz? Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!